Vamos lá, pessoal, vou fazer a explanação da atividade que vocês deverão fazer no caderno. Está no livro didático, páginas 38 e 39. É uma atividade integrada, porque ela envolve os gêneros textuais trabalhados neste capítulo, que foram o conto de terror e o conto de enigma. Então, esse texto ele é apenas um trecho, um fragmento da história protagonizada por Sherlock Holmes no livro de estreia de Sir Arthur Conan Doyle, ou seja, é um trecho retirado do primeiro livro escrito por Conan Doyle em 1887. O livro se chamava Um Estudo em Vermelho. Foi onde a figura de Sherlock Holmes apareceu pela primeira vez. Então, nessa época, ele ainda não era um detetive conhecido, porque agora que ele estava surgindo nas histórias fictícias escritas por Conan Doyle. Então, essa atividade ela busca retomar as características do conto de enigma e a sua distinção em relação ao conto de terror, como também as particularidades de cada um desses gêneros, tá bom? Então, através da leitura, vocês também irão compreender algumas das características das personagens, como também identificar as atitudes com base nas ações desenvolvidas na história, tá bom? Então, vocês irão fazer a leitura do texto, é um texto curto, começa na página 38 e termina na página 39. Após a leitura, vocês irão copiar no caderno as questões 1, 2, 3, 4 e a 6. A 5 não deverão copiar porque envolve um assunto que ainda não foi trabalhado. Então, vou fazer aqui uma explanação das questões, eu espero que vocês entendam para poder responder corretamente. A primeira diz o seguinte: esse texto ele se aproxima de um conto de enigma ou de um conto de terror? Por quê? Então, durante a leitura, você vai observar alguns elementos que são predominantes em um desses gêneros. Então, com base na leitura, com base nas características, nos elementos presentes dentro desse trecho, vocês irão identificar se ele se aproxima de um conto de enigma ou de um conto de terror, já que fizemos a explanação anteriormente nas aulas sobre as características de cada um desse gênero. Então, após você identificar se ele é um conto de enigma ou de terror, você vai justificar, tá certo? Com suas palavras, por quê? E na segunda questão, pergunta o seguinte: nessa história, Sherlock Holmes já é um famoso detetive? Justifique. Então, como eu falei no início, foi onde ele estreou pela primeira vez, foi onde ele protagonizou a história. Então, ele ainda não era um detetive conhecido. Aí você vai justificar por quê. Na terceira, qual é a reação de Sherlock Holmes diante da descoberta e a do Dr. Watson? Então, Dr. Watson, ele é o melhor amigo de Sherlock Holmes, é ele quem participa de todas as aventuras e também é ele quem descreve todas as ações desenvolvidas, vividas por eles nas histórias. Então, além de ser amigo, ele também é o narrador das histórias vividas por Sherlock Holmes. Então, foi nessa época em que eles também se conheceram. E na história, após a leitura, você vai ver que descoberta foi essa que Sherlock Holmes fez. E a sua resposta você vai dizer qual foi a reação dele diante dessa descoberta e a do seu amigo Dr. Watson. Aí na quarta questão pede para você reler esse trecho. Achei, achei, gritou para meu companheiro, correndo até nós com um tubo de ensaio na mão. Então, sem considerar todo o contexto, ou seja, lendo apenas essa frase, é possível saber o que Sherlock Holmes achou? Justifique. Ou seja, se você ler apenas esse trecho, sem atentar ao texto completo, é possível você saber o que foi que Sherlock Holmes achou? Aí você vai justificar, tá bom? Você vai dizer sim ou não e justifique. E na letra B, você vai copiar no caderno a frase lá no texto que esclarece o que ele achou, que esclarece o item anterior e identifique qual é o complemento implícito do verbo achar no trecho acima. Ou seja, eu até marquei lá no texto. Lá no texto, você vai copiar a frase que identifica esse verbo achei que está implícito. O que foi que ele achou? Não dá para saber só naquele trecho. Então, você vai copiar a frase que identifica o que ele realmente achou. Então, essa partezinha aqui, ó, que vem logo após a parte que a gente leu na questão.
Encontrei um reagente que é precipitado por hemoglobina e por mais nada. Finaliza a frase. Você copia esse trecho lá na letra B e depois você vai dizer qual é o item que complementa o verbo achar, ou seja, o que foi que ele achou. Então, no trecho que você copiou, aqui na letra B, você vai dizer qual é o item que especifica o verbo achar, o que foi que ele achou. E após a quarta, você vai para a sexta. O crime a ser desvendado na história é o seguinte: um homem é encontrado morto, com expressão de pavor, sem ferimentos, cercado de manchas de sangue. E a polícia pede a ajuda de Sherlock para resolver o caso. Escreva no caderno um breve desenvolvimento da narrativa, apresentando a investigação feita pelo detetive e o desfecho do enigma. Ou seja, você vai copiar, você vai criar, na verdade, um desenvolvimento curtinho, narrando, elaborando pistas para chegar à solução do mistério a ser resolvido com o auxílio da descoberta científica de Sherlock. Ou seja, você vai escrever um desenvolvimento contando como foi que Sherlock desvendou o mistério, desvendou o crime através dessa descoberta que ele fez. Então, você vai elaborar pistas para chegar à solução. Você vai fazer um texto curtinho, só na parte do desenvolvimento e do desfecho da história, como foi que ele descobriu, desvendou esse mistério, tá bom? Aqui na sexta questão. E é só isso. Na próxima aula estaremos tirando as dúvidas e corrigindo a atividade na íntegra, tá bom?